adoração, debaixo desse manto de adoração ao Senhor, debaixo desse manto de aclamação do nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a doce paz do Senhor, amém? Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor, por nossas vidas. Obrigada pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Rendemos a ti a adoração. Rendemos ao Senhor gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Deus, nós te louvamos, Senhor, com as nossas vidas e diante deste altar, Senhor, queremos te honrar com a nossa presença. E nós já louvamos porque o Senhor tem nos honrado com a tua presença. Queremos declarar, Senhor, que a nossa família está sendo trazida, Senhor, a este lugar, a este altar, através, Senhor, da nossa presença. E tudo que nós recebemos, Senhor, a nossa família receberá. E os frutos, Senhor, serão vistos. E nós nos alegraremos, Senhor, com a bondade do Senhor manifestada na nossa família. Nós queremos te pedir a tua bênção mais uma vez para todas as famílias da terra. Te apresentamos, meu Deus, a tua igreja na face da terra. Que a tua igreja continue se posicionando, Senhor, e declarando, Senhor, tanto as maldades dos reinos do reino das trevas, como as bondades do reino da luz. As bondades daquele que se manifestou, aquele que morreu na cruz para nos salvar e declarou diante de todo principado e potestade e diante de toda a dominação do mal que guerreia ainda nas esferas celestiais, ele declarou que tudo estava consumado. Aleluia, tudo estava consumado através da sua vida na cruz do Calvário. E ele ressuscitou ao terceiro dia e declarou também com este ato e confrontou o império da morte e do mal e disse, através dessa atitude, confrontou a morte e disse: morte, ó morte, onde estás, ó morte? Onde estão os teus aguilhões? Onde estão as suas cadeias que não conseguiram prender o Rei dos Reis e Senhor dos exércitos e Senhor dos senhores nos céus e na terra, onde hoje está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor reina no Brasil. Nós sabemos, Senhor, que ainda que as trevas tenham que se declarar, porque onde está a luz, as trevas precisam bater em retirada. Deus, ainda, Senhor, que as trevas se manifestem, Senhor. É para que haja limpeza, é para que haja libertação, é para que haja, Senhor, novidade de vida, Senhor, e para que esteja declarado o que é o Senhor, quem serve ao Senhor, e o que não é do Senhor e que não serve ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que haverá a manifestação e haverá a distinção daquele que verdadeiramente teme ao Senhor, serve ao Senhor, daquele que não serve ao Senhor. Pai, nós queremos, meu Deus, declarar na noite deste dia que o Senhor governa os céus e a terra, onde o Senhor passeia, onde é declarada pela tua boca como o escabelo dos teus pés, e o Senhor habita nas alturas e governa com excelência, e a tua majestade não é negada. Os teus princípios, Senhor, eles serão vividos por aqueles que temem ao Senhor. Eles serão chamados, Senhor, daqueles que confiam, por aqueles que confiam no Senhor, e não voltarão, mas perseverarão até o fim, porque o Senhor se agrada
daquele que confia em Ti. Deus, nós não negociaremos, Senhor, os Teus princípios. Nós não negociaremos, Senhor, a Tua verdade, Senhor. Nós andaremos, Senhor, pelos Teus princípios. Nós andaremos pela Tua verdade, Senhor. E todo o olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, do Deus Pai Todo-Poderoso. E nesta noite nós louvamos aplaudidos, aplaudindo, Senhor, porque declaramos nosso amor a Ti, a Tua palavra, os Teus princípios, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 14. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que diz assim no versículo 1 ao 9. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram de misericórdia. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, misericórdia, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e filhos e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Poder sentar, dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, nessa passagem poderosa do povo de Israel ali para a conquista da terra de Canaã, a terra da promessa do Senhor para a vida deles. E nós, no culto passado, nós meditamos sobre aquele evento em que Moisés enviou os 12 espias e 10 trouxeram notícias desagradáveis, pessimistas, e apenas Josué e Caleb trouxeram notícias que, apesar da realidade, mas eles confiavam no Senhor. E aqui nós vamos seguindo na meditação dessa passagem em Números capítulo 14, quando nós vimos aqui que toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Nós vemos, irmãos, aqui atitudes diferentes, como nós compartilhamos a palavra do Senhor do domingo passado. Atitudes de líderes que decidiram andar pela fé, como Josué e Caleb, fé do Senhor, nos princípios do Senhor, na palavra do Senhor. E líderes, cabeças de nações, que decidiram não crer no Senhor e, inclusive, difamaram a terra que foram espiar. Falaram mal da terra e que Deus tinha dito que era uma terra boa, como estava leite e mel, e que era a terra da herança, a terra que Deus prometeu. E nós vemos aqui que quando a congregação ouviu esse relatório, o povo chorou. Não existe nenhum problema em chorarmos. Não existe nenhum problema em chorarmos, porque a Bíblia diz, inclusive, Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados.
serão consolados. Então é muito bom quando a gente chora, quando a gente pode aliviar a nossa alma, não é? Diante do Senhor, diante de pessoas de confiança, pessoas que podem guardar os nossos segredos, as nossas, né, a confiança que depositamos nele, de compartilhar coisas sobre a nossa vida, é muito lindo. Mas a Bíblia está aqui falando que os filhos de Israel não somente choraram, eles não buscaram consolo em Moisés, eles não estavam buscando consolo em Deus, mas a Bíblia diz que esse choro foi um choro de murmuração por conta daqueles relatórios que eles decidiram crer apenas olhando a parte negativa, como se o Deus que prometeu não fosse poderoso para fazer cumprir. E eles murmuraram contra Moisés e contra Arão, os líderes que Deus tinha levantado sobre eles. Queridos, a murmuração é o que é murmurar? Murmurar é expressar descontentamento, é expressar insatisfação, é se queixar, é lamentar, é apontar falhas. E é um desafio para nós como humanos, é um desafio muito grande. E nós precisamos sempre estar falando sobre isso, compartilhando sobre isso, porque é algo que, infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, nós somos arrebatados, né? Nós somos assaltados em atitudes que podem ser constituídas diante do Senhor como murmuração. E é algo muito interessante que Deus vai revelando aqui, que a própria palavra já fala, e os irmãos já são cientes disso, sobre o fruto da murmuração. E aqui a Bíblia diz que o povo de Israel murmurou contra a sua liderança, contra a liderança que Deus tinha estabelecido, tinha legitimado. E diz assim, e eles começam a falar: quem dera tivessem morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Misericórdia, irmãos, por conta apenas de relatórios de homens que não tinham fé, não tinham confiança no Senhor. Eles começaram a murmurar: puxa, quem dera a gente poder voltar para o Egito, ou mesmo voltar a estar e morrer no deserto de onde eles estavam acabando de sair. Meu Deus, o povo que tinha sido sustentado, aquele povo que tinha estado no Egito, e Deus tinha, e esse capítulo fala sobre isso, e Deus tinha manifestado as pragas sobre aquele povo do Egito e protegido o povo de Israel. E Deus mandava Moisés endurecer o coração de Faraó, e Deus mandava Moisés, mas endureceu o coração de Faraó, pura e simplesmente para treinar o povo, pura e simplesmente para demonstrar que ele era, revelar que ele era o povo. Aquele povo, ele precisava entender o que Deus estava fazendo. Eles estavam em cativeiro, irmãos. Eles estavam em cativeiro. E Deus ali manifestando o seu poder, e Deus tira de forma extraordinária, e enriquece um povo que trabalhou por anos ali naquele lugar. E aquele povo recebe um despojo. Aquele povo recebe uma indenização trabalhista que nenhum outro povo nunca receberá na face da terra. Eles saem milionários, arquimilionários. Eles saem arquimilionários do Egito. E Deus faz com que eles passem pelo deserto. E Deus faz com que a coluna de fogo se manifeste ali à noite, guiando o povo e esquentando o povo para o frio não matar. Deus se manifesta ali com aquela nuvem para proteger, para dar uma temperatura amena. Deus libera o maná e sustenta o povo diariamente. Deus libera codornizes, Deus libera água potável para sustentar o povo. Deus faz com que o sapato
não acabem, as sandálias, as alpacas, não se acabem. E as roupas também não fiquem rotas. Meu Deus, e agora aquele povo, quando está perto de acessar a bênção do Senhor, simplesmente por conta da infidelidade, da falta de fé deles, eles desejam estar e voltar a uma situação de escravidão. Um povo que precisa ter uma mentalidade transicionada. Porque o escravo, ele não está pronto para governar. Por isso nós precisamos, nordestinos, do Senhor, transicionar nossa mente. Porque o Senhor delegou à igreja a autoridade. A igreja precisa aprender a se posicionar e governar o território que o Senhor tem dado. E o escravo, ele não governa. Porque o escravo, ele não sabe administrar. Ele precisa ter uma mente transicionada. Ele precisa aprender a se posicionar. Ele precisa entender quem é ele, o seu valor. E quem é a fonte de toda a sabedoria. E aquele povo de Israel era um povo escravo, com mente de escravo. Que Deus tinha tirado eles do Egito. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. É a mesma coisa que cada um de nós. Eles, às vezes, nós saímos do mundo, mas o mundo ainda não saiu da gente. E nós vemos isso na caminhada, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Como o nosso comportamento revela o quanto ainda se tem do mundo e do Egito dentro da vida de crente. Diga misericórdia. Então Deus ali estava tratando aquele povo, ele estava tratando o povo de Israel na sua autoestima. Deus estava tratando o povo de Israel ali para entender que ele teria que se posicionar como um povo diferenciado, um povo que governaria, um povo que estava sendo chamado para reger pelos princípios do Senhor, né? Para viver os princípios do Senhor e ser inspiração para todas as nações da terra. E o povo de Israel agora está ali, às portas. Às portas. É interessante, irmãos, que Deus falava com Moisés. Deus falou: olha, Moisés, reúne, levanta, chama os principais de cada família, de cada arraial, e manda que eles vão lá. Mas só que Deus fala a Moisés que daria aquela terra por possessão, como herança, como já tinha prometido aos pais. Mas só que Moisés não fala aos homens isso. Porque tem coisas, queridos, que nem sempre até você vai precisar passar. Você vai precisar confiar no Senhor através da sua liderança. Nós não precisaremos saber de tudo. Porque se nós temos do Senhor, nós discernimos bem todas as coisas. E aquele povo agora estava ali, às portas de alcançar a terra prometida, e começa a chorar como meninos inconstantes, que não conhecem a Deus, como se eles não tivessem visto as maravilhas e o poder de Deus se manifestando ali, cara a cara, suprindo as necessidades deles. Até aquele momento ali, de forma poderosa. E eles começam a dizer, e a lamentar, e a murmurar: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder, constituamos um novo líder, abrimos mão, em outra palavra, vamos abrir mão de Moisés e de Arão, porque eles não estão com a verdade, eles não estão liderando bem, eles não estão fazendo coisas que nós concordamos. Porque às vezes nós, como liderados, achamos que nós temos uma visão maior.
ou melhor, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nós, como liderados, podemos ter uma visão também do Senhor, podemos. Mas nós precisamos entender princípios. E princípios do Senhor é a unidade, a submissão, é a obediência, é confiança, é fé, é lealdade. Então, ali agora, eles já não queriam mais a liderança de Moisés e de Arão. Não queriam mais, eles queriam constituir um outro líder. Porque eles queriam voltar ao Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre os seus mortos perante a congregação dos filhos de Israel. E depois levanta Josué e Caleb também, né? E eles foram lá, quando eles visitaram a terra, e eles rasgaram suas vestes perante a congregação dos filhos de Israel. E disseram: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Queridos, é muito desafiador sermos leais, sermos fiéis ao Senhor. É muito desafiador porque a nossa humanidade, o pecado que em nós habita, não é? Ela está nos assaltando, pode nos assaltar a qualquer momento. Na nossa mente, nas nossas atitudes. Mas nós vemos aqui que quando Moisés e Arão eles caem sobre si, sobre seus rostos e se prostram, se humilhando diante da congregação, pelo que a congregação estava fazendo ali naquele momento, se humilhando diante do Senhor, se humilhando diante da congregação. Nós vemos aqui dois homens aliançados pelos princípios do Senhor, aliançados com a sua liderança, que não somente se prostraram, mas rasgaram suas vestes em atitude de humilhação, de indignação, porque agora aquele povo estava querendo voltar a andar pelos seus próprios caminhos, esquecido do que Deus tinha prometido e que estava lá uma porta, a bênção do descanso de guerras, a bênção da prosperidade, tudo aquilo que Deus tinha prometido para os filhos de Israel. E aqueles líderes eles se prostram. E Josué e Caleb falam assim: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Meu Deus, aqueles homens precisaram falar o que Moisés e Arão não tiveram nem condição de falar. Mas eles disseram: olha, certamente, pode ter certeza que Deus nos dará. Deus já tirou o sustento. Não há firmeza, não há respaldo para esse povo prevalecer contra nós. O Senhor é conosco. Creiam, não tenham medo, o Senhor é conosco. Glória a Deus. É muito interessante o posicionamento da aliança desses homens diante do Senhor para com seus líderes. É muito tremendo. Mas toda a congregação disse que toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Meu Deus, não somente se levantaram contra a liderança, não somente primeiro esqueceram da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor, da bondade do Senhor, renegaram os seus líderes, queriam levantar outro líder, segundo o seu coração, e ainda estavam concordando, estavam ali desejando apedrejar. Misericórdia. E aí nós vemos, irmãos, como Deus ele é justo. A Bíblia não fala mais aqui sobre qualquer palavra que aqueles outros fizeram, mas o próprio Deus se manifestou com justiça. O próprio Deus se manifestou com justiça, e é muito tremendo. É muito tremendo quando Deus faz com que o líder entenda que o Senhor é sua justiça.
É muito tremendo, irmãos, quando a Bíblia diz assim: olha, se por causa do nome de Jesus, Jesus fala, se por causa do meu nome vos perseguirem e falarem qualquer mal contra vós, em outras palavras, difamarem você, xingarem você, só porque você é crente, só porque você quer votar em alguém que comungue dos princípios da palavra de Deus, só porque você não aceita determinados posicionamentos contrários aos princípios de Deus. Então, em outras palavras, quando Jesus falou sobre isso, olha, quando vocês estiverem passando por qualquer tipo de perseguição, por causa do meu nome, não é por causa de vocês simplesmente, é por causa do nome do Senhor, é por causa dos princípios que o Senhor estabeleceu para que vivemos. Fiquem alegres. É muito tremendo, irmãos, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas quando nós deixamos que o Senhor nos justifique, é muito tremendo o que Deus faz. Nós tivemos agora nas mídias sociais uma palavra de uma mulher, uma repórter, que xingou a filha do presidente de uma palavra triste. É muito triste, é horrível, irmãos. Estamos vivendo esse tempo, mas é bíblico. É para que as trevas se manifestem, é para que as coisas sejam cada vez mais claras sobre o que é e o que não é. Falam sobre uma criança. Uma criança, irmãos. Uma criança que chega na sua escola e uma coleguinha chega para ela e pergunta: é você que é a... E repete o xingamento, porque essa criança também ouviu hoje. Viu nas redes sociais e viu, quem sabe, também em casa. São dias difíceis, irmãos. Porque nem o pai nem a mãe gostaria de passar por essa situação. Mas Deus, Ele é justiça. O Senhor, Ele é justiça. O Senhor, Ele ouve o choro de crianças. O Senhor ouve o choro de adolescentes. Ninguém acha que isso vai passar impune. O Senhor ouve o choro de crianças. Ismael foi expulso da tenda junto com a sua mãe. E ele chorou, e a sua mãe Agar o deixou longe para que ela não visse que ele ia morrer. E o Senhor se apresentou como um anjo e falou: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. Deus fará justiça a cada choro de cada criança, de cada adolescente, das nações da terra, não somente do Brasil, não somente da ilha de Marajó, não somente, seja lá de onde for, da Arábia Saudita, do Afeganistão, o Senhor ouvirá. O Senhor está atento ao choro de cada criança, de cada adolescente, irmãos. Ninguém sairá impune, porque Deus é justiça. Ainda que os nossos olhos não vejam, mas o Senhor é justiça. O Senhor é justiça. O Senhor é justiça. Esse é o nome do Senhor, é justiça. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aqueles líderes falaram: não sejam rebeldes, não se rebelem contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. São eles nosso pão, não tenham medo.
não tenho medo deles. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não tem mais. E a congregação quis ali apedrejar, a liderança e o Senhor se manifestou com a sua glória. E disse o Senhor a Moisés: até quando, Moisés, esse povo vai se levantar e se rebelar contra mim? Até quando esse povo vai murmurar, vai questionar os meus feitos, como se eu já não tivesse me revelado com muitas provas incontáveis de quem eu sou e que eu quero melhor para vocês, que eu quero melhor para eles. Até quando? E Deus fala: e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E Deus fala assim: com pestilência, com peste, o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E aí nós vemos, irmãos, como Deus procedeu. Como Deus procedeu com aquele povo, aquela parte do povo, aquele povo que estava tão preocupado. Aquele povo que estava tão preocupado. Deixa eu ver. Aquele povo que estava tão preocupado com seus filhos, com suas crianças. Aquele povo que estava tão preocupado com suas crianças, com o futuro das suas crianças, atraindo a maldição do Senhor sobre as suas próprias vidas e sobre a sua descendência, por se rebelar contra o Senhor, por murmurar contra o Senhor. Eles estavam na preocupação dos filhos não morrerem, das gerações não morrerem, e eles mesmos estavam atraindo as consequências, maldições, por causa das suas palavras, murmurações, queixas, querendo ensinar a Deus como entrar em uma fortaleza e tomar posse de uma terra que manda leite e mel. E pior ainda, querendo voltar à escravidão, a ser escravo. Irmãos, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que paralisam, que retrocedem, que desejam a escravidão. Deus não se agrada, porque é a declaração de que a pessoa não confia no Senhor. E se você diz que você teme ao Senhor, se você teme aquele que é o Senhor dos exércitos, que está à frente, que te disse: vá, porque eu sou contigo. Se você não vai, o que você está declarando com as suas atitudes? Que o seu Deus é poderoso. Porque os povos eram conhecidos através da manifestação dos atos do seu Deus. E Deus tinha mandado ir. Se Deus mandou espiar, se Moisés mandou trazer relatório e denúncia, o Senhor não completaria a obra? Começaria o Senhor uma obra e não daria por completa, porque Ele mesmo é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. E aí Deus fala: olha, já rejeitei e vou ferir esse povo. Matarei a todos de 20 anos para cima e vou levantar um outro povo. Um povo forte, um povo maior do que esse aí. Um povo que tem uma identidade em Cristo, uma identidade em Deus, uma identidade pelos princípios. Que não vão ficar com medo porque tem gigante, gente grande afrontando e devastando território. Não importam os gigantes. Não importam os gigantes dos territórios. Se Deus mandou tomar posse, o povo vai tomar a posse e o governo
será estabelecido no Senhor, pelos princípios do Senhor. E Deus estava falando, já rejeitei, vou ferir com peste, vou ferir com praga, e rejeitarei esse povo aí, não quero mais. E farei de ti um povo maior e mais forte do que este. E aí Moisés, como um líder misericordioso, irmãos, um líder que tinha compaixão, disse, Senhor, em outras palavras, não faço isso não, Senhor. Porque o que é que os povos dirão? Os povos dirão que o Senhor não teve o poder de fazer com que o povo entrasse na terra prometida, por isso que matou o povo. E aí o Senhor falou, segundo a tua palavra, né? Ele disse que iria fazer segundo a palavra de Moisés, segundo a intercessão do líder. Ele falou, perdoarei, né? Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E Moisés está ali argumentando com o Senhor, lembrando ao Senhor da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, dos feitos do Senhor. Do que os povos poderiam dizer sobre Deus, irmãos? Deus estava treinando Moisés, estava ensinando ao povo de Israel, estava ali dando a oportunidade de registrar sobre a misericórdia e a fidelidade dele. Deus pouco se importa, irmãos, sobre o que nós achamos, sobre o que o homem, o ser humano pode dizer sobre ele. Ele não vai deixar de ser Deus porque alguém fala mal dele. As consequências virão sobre a boca que se levanta contra o único, verdadeiro e poderoso Deus. As consequências vêm. Moisés estava preocupado com o nome do Senhor, por causa da compaixão, da misericórdia que tinha com aquele povo. Um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que não cria em Deus, um povo que queria matá-lo. O povo queria matar Moisés. E Moisés ali agora estava dizendo, não, Senhor, não mata não. E Deus que disse, o Senhor a Moisés, conforme a tua palavra lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Deus perdoou, mas a consequência veio. Deus, Ele ensina, mas Ele cobra. Deus não estava sendo injusto, Ele estava sendo justo. Ele já tinha se revelado ao povo de Israel. Ele perdoou, mas a consequência veio. E ninguém entrou. E ele complementa, dizendo, porém, o meu servo, Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Que coisa tremenda. Deus declarando ao povo de Israel que em Caleb havia um espírito diferente, uma motivação diferente, um posicionamento diferente, atitude diferente, discernimento diferente. E nós precisamos, irmãos, entender, diante de toda uma
sabendo o nosso posicionamento individualizado. Cuidado. Nós precisamos mais do que nunca, porque se aproxima o fim dos tempos. E a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé. Muitos apostatarão da fé, irmãos. E em outra passagem diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a persuasão do espírito do anticristo manifestado na terra é algo muito sério, que se a igreja não tiver ligada, não estiver lendo os princípios, aprendendo da palavra, poderá ser enganada. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos discernir se o Espírito que está ali se manifestando é de Deus, para não ser confundido. E como muitos que estão apostatando da fé, negando a fé com palavras, negando a fé com atitudes, negando a fé até com omissões. A Bíblia diz que aquele que se omite comete pecado. Nós não podemos nos omitir como igreja. Nós não podemos nos omitir como pai, mãe, cônjuge, líder, discípulo. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos omitir. Então, Deus aqui dá testemunho sobre Caleb. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Meu Deus, que coisa tremenda! Eu o farei, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Qual é a terra que você tem entrado? Qual é a terra, qual é o território que o Senhor tem feito você querer estar para o bem daquele povo, para o bem daquela terra, para o bem da sua família? Qual é o bem? Qual é a terra? Qual é o território que o Senhor já mandou que você disse? Que o Senhor já disse que vai lhe entregar? Persevere. Creia no Senhor. Tenha um outro espírito. Tenha uma outra atitude de fé, de aliança, de dependência no Senhor. Seja igual a Caleb. E nós sabemos, irmãos, que essa palavra aqui, tremenda, ecoa até os dias de hoje. E ecoará por toda a eternidade. Porque Deus falou: e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Qual foi a herança de Caleb? De que tribo Caleb era? De Judá. E Jesus, ele é conhecido como que? O leão da tribo de Judá. Glória a Deus. E o seu reino não terá fim. O seu reino será eterno. Glória a Deus. A herança de Caleb, a descendência de Caleb, veio através de Jesus e se eternizou. Está registrada por toda a eternidade. Que coisa linda. Que nos registros da nossa passagem na terra, na nossa vida na terra, possamos ser achados como o Senhor, como este homem Caleb, aliançado com Deus, firmados nos princípios do Senhor, aliançados com seus líderes, e que tinha um espírito diferente, não ia com a multidão,
Porque, irmãos, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Não é a voz do povo. Porque houve um povo que abriu a sua boca e disse: crucifica-o. Crucifica-o. Crucifica Jesus e solte Barrabás. Crucifique um inocente e solte um ladrão. Crucifique um inocente. Crucifique um que veio trazer os princípios de Deus, que veio falar sobre o bem, que veio falar sobre fidelidade, que veio falar sobre o reino de Deus, que veio falar sobre verdade, que veio falar sobre falar o que vive e viver o que fala. Mas a esse justo, o povo disse: crucificam. E ao ladrão disseram: solta. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.